É um projeto, né, de estudar um livro. A gente já estudou um ou dois livros, já estudamos um ou dois livros, né, na casa. Estudamos Tormentos da Obsessão e agora nas Fronteiras da Loucura, né, de Valdo e Manuel Filomeno. E aí agradecer a todos e todas que colaboram, né, com a casa. A gente vai dar os avisinhos rapidinho. Agradecer porque a gente tem a campanha do Quilo Permanente. A campanha do Quilo serve para a gente formar, né, as bolsas que serão doadas todo terceiro sábado de cada mês. E aí é muito importante, né, que a gente esteja participando dessa atividade. É uma forma de ajudar, né, a campanha do Quilo na parte social da casa, as famílias que são acolhidas materialmente pela casa. Também temos os estudos, né, às segundas-feiras, do Evangelho. Temos estudo na quarta-feira, à noite, às 19 horas. Temos estudo na quinta-feira, também às 19 horas. E no sábado, às 9 da manhã, que é o encontro da família, a evangelização infantil e mocidade, né? Evangelização dos jovens. E no domingo, a nossa palestra. Então, assim, tem atividades para a gente escolher, né? O dia que a gente pode, o dia que a gente gostaria de estudar um pouquinho mais. E também, né, trazer para vocês que a Casa Espírita, né, o GEAC, passou por uma eleição, então a gente tem uma nova direção. A Nelly, que vai ler a página, é a nova presidente da casa, e a Vivi, que vai fazer a prece, né, é a vice-presidente. Então, né, a gente está sob nova direção no triênio de 2026 a 2028. Então, estamos aí, né, com novos projetos, novas ideias. Isso é muito bom para casa. E lembrar do aniversário, né? Cheguei, a Heloísa falou isso para mim. Já que está fazendo 21 anos, está crescendo, está entrando na maioridade. Então, amanhã, né, faz 21 anos de fundação da casa. E aí a gente só tem a agradecer, né, por nos abrigar, por fazer com que a doutrina chegue a tantos corações que precisam, né? E aí, vamos convidar a Nelly, então, para ler a nossa página. E depois a Vivi vai fazer a nossa prece. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês me lembram, tá, gente? Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, capítulo 81, A Candeia Viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador. E assim alumia a todos os que estão na casa. Disse Jesus, está em Mateus capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se com veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade da lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças, sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes.
Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos então, nesse momento, acerenar nossos corações, esquecer os problemas lá de fora, os muitos desafios que a vida nos apresenta, e vamos mentalizar a doce e serena figura do nosso querido Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, principalmente dos momentos de maior desafio de nossas encarnações. E como sempre fazemos, vamos agradecer sempre pela oportunidade bendita da reencarnação, pela oportunidade de já conhecermos essa doutrina tão abençoada, que tanto nos ampara, nos consola, nos orienta o verdadeiro caminho a ser seguido. Agradecer também pela nossa querida casa, Grupo Espírita Amor e Fraternidade. Que os espíritos de luz possam envolver toda a nossa casa e todos aqueles encarnados e desencarnados que fazem parte desta grande família que é a família GEAF. Abençoe a cada um deles e abençoe também a todos os encarnados e desencarnados que nesse momento se encontram passando por grandes expiações, grandes provações necessárias à nossa evolução, mas nem por isso menos dolorosas. Que possamos sentir e que cada um possa sentir que jamais estamos sozinhos, que sempre temos a companhia tanto dos amigos espirituais junto a nós, quanto de muitos amigos encarnados também, prontos a nos ajudar. Muito obrigado por tudo, Senhor. E abençoe também o nosso querido companheiro Sérgio, que veio trazer para nós o fruto dos seus estudos. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos convidar então Sérgio. A palavra está com você. Mais uma vez, né, quem está chegando agora lá no YouTube ou no Face é estudo da obra Nas Fronteiras da Loucura, né, de Valdo Franco e Manuel Filomeno. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria, né? A gente está aqui, é até lugar comum as pessoas chegarem aqui e falarem isso, né? Agradecer e falar que está alegre, né? Por estar aqui. Mas a minha alegria hoje é bem diferente, porque é a primeira vez que eu faço um estudo fora da SEJA, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Meu nome é Sérgio Ceia, eu sou tarefeiro lá da casa. Então, como é a primeira vez que eu estou fazendo um estudo fora da SEJA,
isso está me deixando bem feliz, bem alegre e bem agradecido à casa. O GEAF vai ficar gravado para sempre no meu coração. Ok? Então, vamos lá, né? Vamos ao estudo, que é o que é importante. Tá? Deixa eu me situar aqui, só um instantinho. Deixa eu só abrir o pendrive. Exatamente. Vamos lá. Bom, o livro que nós vamos começar a estudar esse mês, né, é exatamente esse, Nas Fronteiras da Loucura, que é de Divaldo Franco, né, nosso saudoso Divaldo Franco, psicografou, e foi editado pelo Manuel Filomeno de Miranda. Eu procurei ser o mais fiel ao livro, sem trazer tudo, né, porque senão não vai sobrar assunto para o resto do mês. Né? Então a gente vai fazer esse estudo, né, dos pontos mais importantes, para que a gente possa ter esse início de ideia, né, do que o livro traz no seu conteúdo inteiro. Tá? Então, ele tem como objetivo desculpa eu falar, estava esquecendo. Eu não sou palestrante não, tá, gente? Eu sou estudante, tá? Então, como um bom estudante, em dia de prova, faz o quê? Traz uma cola, né? Então eu trouxe a minha cola aqui e eu vou colar, tá? Então vocês não reparem não, porque o estudante tem que ter uma cola, senão não funciona. Tá bom? Então é isso. Esse livro ele tem exatamente como objetivo esse estudo da obsessão, né? Da obsessão espiritual e também das consequências das más influências espirituais, tá? Sobre todos nós, né? Sobre todos os seres humanos, certo? Ele foi publicado em 1982, esse livro, e tem uma importância muito grande, né? Inclusive nessa época, né, que a gente está vivendo, né, nessa situação atual que o mundo está vivendo, tá? Nesse momento, né, os desafios mentais, né, o bem-estar mental, ele é visto como um problema de saúde, né, de saúde pública. Tá? Então, esse livro ele faz essa abordagem dessa interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, certo? E ele é direcionado, assim, principalmente a história dele, desde o princípio, é naquele momento de carnaval, né, no Rio de Janeiro, né, que fica aquela tem muita vivência social, né, digamos assim, muita integração de gente, de mistura, de todo tipo, né, que é esse carnaval no Rio de Janeiro, especificamente, que a história traz para a gente. Tá? Aí ele descreve, esse livro, várias situações que se dão entre obsessores, entre espíritos inferiores. Tá? E tudo isso é narrado nesse livro dentro desse período de carnaval no Rio de Janeiro. Tá? E vai aparecer também a atuação dos espíritos superiores, né, da equipe liderada principalmente por Dr. Bezerra de Menezes, né, que fica bem clara a atuação dele nesse livro, e sua equipe, né, de espíritos benfeitores, tá? E no socorro aquelas pessoas que estão vulneráveis a essas influências, né, principalmente os jovens, que estão naquela fase de viciação, né, principalmente aqueles que estão envolvidos nos excessos de álcool, de drogas, que acontece muito, né, do sexo livre, né, que a gente vê essa permissividade toda, principalmente nesse período de carnaval do Rio de Janeiro. Tá? E ele também traz uma orientação, o Manuel, através do Divaldo, nesse livro, sobre essa necessidade, somente nessa época,
de carnaval, necessidade da meditação, né? Da prática de valores espirituais. E ele faz isso através do incentivo de atividades sociais, né? De atividades educativas, para que a gente, nesse período, não se deixe influenciar, não se deixe contaminar por essas negatividades tão presentes na psicosfera nessa época de carnaval, né, principalmente. E ele nos indica também a prática da oração, tá? A sintonia, que é muito importante, a sintonia com esferas superiores, através do pensamento, tá? Porque isso vai gerar um mecanismo de escape, exatamente dessa influência, né? E também, por que não, vai ser narrado no livro, também um mecanismo de cura para quem já está sofrendo esse tipo de influência, tá? Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele descreve aqui dramas reais, não é nada tipo novela criado, entendeu? São dramas reais que são narrados nesse livro, tá? Principalmente na questão do aborto e as suas consequências, né? O aborto e suas consequências, entre outros vícios, tá? Mas ele é bem direcionado a essa questão do aborto, certo? Ele também, nesse livro, ele destaca a importância das casas espíritas nesse apoio, nesse trabalho, né? Porque essas atividades socorristas, né? Atividades mediúnicas, exatamente para oferecer essa assistência espiritual àqueles ainda desolados, né? Que precisam de perdão, que precisam da fraternidade, e principalmente que precisam da elevação moral, precisam se elevar moralmente. Tá? Então, é um resumo do que esse livro aí vai trazer para nós, tá? Já nesse começo de estudo. Nós vamos fazer até o capítulo 5, tá? E o restante vai na semana que vem, não é isso? Então, no prefácio, o Manuel Filomeno, ele inicia com a seguinte frase: é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Né? E isso é verdade mesmo, né? Se a gente for parar para reparar, a gente vê que pequenos desequilíbrios, né, podem nos levar a cometer determinados atos que a gente acha que não cometeria. Né? Esses pequenos desequilíbrios emocionais, isso a gente encara no dia a dia. Né? Às vezes você está no trânsito, ou você está num lugar, a pessoa te esbarra, e ali já cria ali, né, uma espécie de desequilíbrio, uma espécie de tensão. E isso, às vezes, faz a gente reagir de uma maneira que a gente não gostaria de reagir. Né? E esses o que ele chama de pequenos desequilíbrios emocionais, eles podem ter várias causas. Certo? Essas que eu falei, né? Pode também ter ansiedade, pode trazer um desequilíbrio, e traz mesmo. Né? Essa outra causa é falta de dinheiro, também, uma coisa que desequilibra muitas pessoas. Né? Tristeza. Então, são pequenas coisinhas, né, do nosso dia a dia, que acabam influenciando e levando a gente para um caminho de desequilíbrio, certo? Uma mágoa que não é bem tratada, não é bem curada. Isso entre outras coisas, né? Então, essas pequeninas coisas, elas podem nos levar a essa faixa mental desequilibrada, assim, momentaneamente. Porque depois a gente se liga, justamente por serem pequenas coisas, a gente daqui a pouco se liga, opa, estou errado, eu tenho que voltar nisso aqui. Não é? Ou seja, são pequenos problemas que a gente passa, mas que não trazem grandes danos. Certo? Desde que, conforme ele também diz aqui, desde que não deixemos que esses pequenos problemas criem raízes em nossa mente. A dica é essa. Certo? Então, é fácil isso pra gente? Não é, né?
Pelo contrário, é bem difícil a gente não se prender a esses probleminhas que estão aí todo dia, né? No nosso cotidiano, certo? Então isso não é fácil, principalmente nesses dias de hoje, né, que nos cobra posicionamentos, né? Se você não for desse jeito, você está errado. Se você não for daquele jeito, você não está certo. Então fica realmente muito difícil e complicado, né? Para a gente manter ali aquela linha de equilíbrio, né? Nesses dias atuais, né? Estão sempre cobrando da gente um posicionamento, independente do tema que for. Tá? Só que existem algumas pessoas que ultrapassam, né, esse limite aceitável, né, do desequilíbrio, ultrapassam essa faixa, né? E elas conseguem, não sei, assim, conseguem ultrapassar esse limite com mais facilidade, né? Já não tem tanto controle sobre si mesmo, tá? Não consegue se reconhecer em determinados momentos, certo? Então, quem são essas pessoas? São os dependentes dos mais variados tipos de viciações, tá? São os pessimistas, são aquelas pessoas violentas, são tudo pessoas que não conseguem se controlar, né? Quando chega nessa determinada faixa, ela não consegue parar ali, não consegue se segurar, né, na verdade. Tá? Os sexólatras, os obsidiados, tudo isso está aí no livro, certo? Então, mas é claro que a gente sabe que existem pessoas doentes por questões patológicas, né? Doenças mesmo, doenças do organismo, né? Doenças físicas. Mas o número de pessoas que passam por esse processo de obsessão também é muito grande. Tá? Então, esse livro, ele estuda exatamente isso, essa origem espiritual desses processos de obsessão que levam a vários tipos de distúrbio, levam a doenças mentais. Tá? É o que estuda esse livro aí. Mas com foco ali naqueles fatores psicológicos, nos fatores biológicos, tá? Nos fatores sociais também que influenciam esse desequilíbrio. Tá? E também esses fatores também são de natureza espiritual. Isso não se pode deixar de levar em conta. Okay? Onde Manuel Filomeno de Miranda ele diz, né, que a obsessão, até onde ele pegou a carona, foi o que sugeriu a ele o nome do livro, ele diz que a obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. Daí o nome, nas fronteiras da loucura. Okay? Por quê? Porque por esse processo obsessivo, a pessoa muda o comportamento, passa a adotar atitudes estranhas, né? Atitudes mórbidas, tudo isso pela influência, né, desse obsessor que pode o levar à loucura a qualquer momento. Né? Porque ele faz exatamente isso, faz que aquele obsidiado ele mergulhe, né, como se ele mergulhasse num poço profundo, num poço escuro, que não encontra nada que o possa ajudar a sair dessa situação. Então, a gente vive nesse mundo de intercâmbio mental entre encarnados e desencarnados, certo? E onde cada um de nós vai sintonizar com o outro com a mesma equivalência. Daí a importância dos bons pensamentos, né, das boas influências, para que a gente possa ter essa boa sintonia, certo? Então, aqueles, por enquanto, né, aqueles que têm as vibrações assim, mais pesadas, infelizmente, nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, então esses que ainda têm essas vibrações mais pesadas, eles conseguem se fazer prevalecer sobre nós e acaba perturbando o nosso psiquismo. E é verdade, né?
porque eles trazem para nós um retrocesso, né? Um retrocesso moral e também um retrocesso espiritual. E principalmente aquele retrocesso social, né? Onde a gente se afasta ou passa a fazer coisas que não faríamos. Então, toda essa situação traz isso para a gente. Mas a gente tem a consolação, que é Jesus. Não é verdade? Porque o amor de Jesus, ele atua sobre todos nós de uma forma muito positiva. A gente sabe disso, né? Exatamente para que esses quadros dolorosos eles possam se modificar, eles possam se alterar. Tá? E a gente possa viver uma nova fase, né? Uma nova fase de saúde, uma nova fase de paz. E a forma mais eficaz da gente combater esses males é exatamente o Espiritismo, é a doutrina espírita, né? Que é a melhor forma de a gente cuidar da nossa higiene mental. A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Porque, meus irmãos, o Espiritismo ele alerta, né? Alerta o homem a respeito dos males. Mas os males que o homem gera para si mesmo. Então, às vezes a gente tem aquela coisa de querer botar a culpa no outro, mas geralmente a culpa é nossa. Né? São males que nós geramos para nós mesmos, ou seja, por sintonia, por atração, ou por ação. Certo? Então, o Espiritismo, ele proporciona os recursos necessários para que a gente combata essa obsessão, tá? Esse problema da obsessão. Sem, é claro, desmerecer os profissionais de medicina, né? Que estudam, que são preparados para isso, que são especializados, né? Nessas questões psíquicas. Aí nesse livro também a gente vai ver que ele examina algumas técnicas obsessivas que são aplicadas pelos espíritos, né? E também aqueles espíritos que ainda se comprazem do mal. Ele analisa isso nesse livro, certo? E também essas terapias desobsessivas. A gente vai ver muito nesse livro aí. As terapias que são aplicadas pelos mentores espirituais sobre esses espíritos ainda apegados ao mal. Então, nesse livro a gente vai conhecer vários indivíduos, né, que se encontravam exatamente nas fronteiras da loucura, alguns que foram parados e outros que por questões próprias, por escolhas próprias, eles foram vitimizados, se fizeram de vítimas. E a gente vai também ver a dedicação, isso aqui é muito bonito nesse livro, a dedicação dos mensageiros do bem, ajudando ali, ensinando, mas ensinando pelo exemplo, né? A lição, né? A lição de fé verdadeira e a lição da caridade plena, certo? E a gente vai, já entrando no histórico do livro, ele narra também ele faz uma análise, né, rápida, né, das obsessões, dos tipos de obsessão, os principais tipos, né, que é a obsessão simples, a por fascinação e a por subjugação. A gente vê isso aí muito, né? Acho que todo mundo aqui já acompanhou alguma coisa, né? É um assunto muito explorado pelos estudos espíritas, né? Que é aquela obsessão simples, mas não está mudando ali, eu não sei porquê. Eu estou mudando aqui, mas não está mudando lá. Mas tudo bem. Não vai atrapalhar, não. Então a gente sabe da obsessão simples, né? Que normalmente ela acontece quando a gente está com a mente ociosa, né? Com a mente indisciplinada, e se deixa registrar algumas interferências, né? A gente recebe o impulso de uma determinada ideia e a gente acaba aceitando, né? Aquela sugestãozinha, né? E acaba se entregando àquilo, a essa sugestão que perturba, né? Que incomoda.
E aí a gente acaba, nessa obsessão simples, a gente acaba aceitando, né, essa indução e forma aquela tomada, né? Aquela tomada que faz exatamente aquela ligação essa ligação nossa com as sombras. Então essa pequena indução permite essa ligação, né? Faz esse intercâmbio psíquico. Tá? Então esses efeitos da obsessão simples, eles são sentidos por questões pequenas, desconfianças, insegurança pessoal, pequenas enfermidades, nas angústias em geral, às vezes num relacionamento com um companheiro, ou com um amigo, ou com alguém da casa espírita. São pequenas coisinhas, né, que a gente chama de obsessão simples. Existe também outros tipo de efeito, né, desse tipo de obsessão, que é a agressividade, a violência, a desarmonia, tendência à depressão, também faz parte desse processo de obsessão simples, né? Quer dizer, e apesar dela ser uma influência assim, persistente, não é difícil para a gente resistir a ela. Basta que a gente queira, né? Por isso ela é chamada de obsessão simples. Existe, mas é mais fácil de combater. Já no que diz respeito à fascinação, que é o segundo tipo, né? O Manuel Filomeno de Miranda, ele diz para a gente que a vítima desse tipo de obsessão, ela assimila não só a indução, né? Essa indução que a gente falou da obsessão simples, mas também a forma e as atitudes daquele hospedeiro, do obsessor, né? O obsidiado ali, nessa obsessão por fascinação, ele perde a noção do ridículo, não é? Perde o bom senso, a noção do bom senso. E ali ele acaba aceitando aquelas sugestões também, só que são sugestões jamais, né, um pouquinho mais fortes, digamos assim. E isso acaba fazendo sentido para ele, mesmo que não exista, mesmo que não tenha sentido, isso faz sentido para aquele que é obsediado, né? Só que o que faz sentido para ele, para os outros, vem aquilo como maluquice, né? Atitudes de pessoas desequilibradas, né? Por quê? Porque nesse caso aí, da obsessão por fascinação, os obsessores, eles conhecem o caráter, conhecem as imperfeições morais da vítima, não é isso? E ele acaba inspirando nessas pessoas essas ideias absurdas. Acaba inspirando nessas pessoas essas ideias que têm exatamente por objetivo afastar essas pessoas daqueles que podem ajudar, né? E começa ali já a tomar conta, né? Vamos dizer assim. Então fica claro para nós que a fascinação, o processo obsessivo por fascinação, ele ocorre pela falta de sensibilidade moral e falta de sensibilidade mental do obsidiado. E isso agrava os valores negativos que nós trazemos dentro de nós. Porque eles sabem ali, ó, manipular, né, com habilidade esses nossos valores negativos. Eles conseguem fazer isso. E traz como consequência uma dificuldade maior, né, dessa tentativa de libertação. É mais difícil, é mais complexa, porque vai exigir abnegação do obsidiado, vai exigir muito esforço e também uma assistência contínua, um apoio contínuo. É onde a casa espírita entra nesse papel, né? Ou seja, a fascinação,
resumidamente, a fascinação é ilusão. A fascinação é um auto-engano. Nós mesmos estamos nos enganando. E já a obsessão por subjugação, aí a gente já sabe que é um processo bem mais complexo. Né? Porque à medida que a interferência ali do obsessor aumenta, a vontade do obsidiado vai perdendo o comando pessoal. Ele não se comanda mais. E nesse inteirinho, nesse mesmo tempo, ali o hóspede, o obsessor, vai tomando conta dele. Não tem por onde passar. Toma conta, ele passa a reger todas as suas atitudes. A subjugação, ela pode ser física, pode ser psíquica ou física e psíquica ao mesmo tempo, simultaneamente. A vítima, nesse caso, da subjugação, ela não perde a lucidez, né? Não perde a lucidez intelectual, não perde a lucidez mental. Mas ela pode sim absorver determinadas enfermidades orgânicas no seu corpo físico. Isso estou falando da subjugação física. Tá? Já na subjugação mental ou psíquica, a vítima ali vai sendo dominada, né, mentalmente, perde a sua lucidez, perde também, ou por completo, ou temporariamente, a sua área da consciência. Porque o obsessor vai ali tomar conta daquela região. Né? E impede que esse obsidiado ele se exprima por ele mesmo. Né? Então, ali todos os sentidos dele são dominados. Todos os sentidos são dominados. E é como se ele estivesse assim naquele labirinto, né? Naquele labirinto muito maltratado pelo aquele seu adversário. E isso vai sempre, e ele cada vez mais desconcerta, né, a mente dele. Isso vai aos poucos até o obsessor se apoderar completamente daquele ser. E esse ser passa a cometer diversas atrocidades. Não ele, mas aquele obsessor. Certo? E o Manuel Filomeno de Miranda, ele traz uma frase também que diz que o peso da cruz da obsessão cai sempre sobre os ombros das consciências comprometidas. É o que a gente vai estudar no caso já. A consciência pesada, a consciência comprometida, ela permite, né, ela facilita essa subjugação. Né? Porque a subjugação é exatamente a dominação da vontade da vítima. E aí a gente vai entrar agora no capítulo mesmo, né? No capítulo 1. Eu vou mudar aqui, mas ali não está mudando, só para eu me situar. O capítulo 1, ele fala exatamente sobre a resposta à oração. A oração da mãe. Aí que começa mesmo a contar a história em si. Né? Porque a narrativa desse capítulo ele se dá exatamente numa noite de carnaval do Rio de Janeiro. Né? É uma época que o Dr. Bezerra ali e sua equipe de socorristas trabalha muito. E eles estavam ali, né, no combate aos desequilíbrios espirituais, exatamente causados por aqueles abusos que a gente falou aqui no começo, né, de viciações, de drogas e tudo mais. Porque isso permite que aqueles espíritos inferiores se aproveitem exatamente dessa psicosfera formada nessa época. E essa equipe do Dr. Bezerra, ela recebia vários pedidos de toda a ordem, de pessoas que necessitavam até mesmo de um atendimento imediato. As pessoas que estavam ligadas ao bem apelavam ao Dr. Bezerra justamente para um socorro para aqueles familiares que estavam ali
prestes a cair, né, naquelas viciações, prestes a cair naquelas extravagâncias. E nesse momento, um dos auxiliares ali do Dr. Bezerra, ele captou uma oração de uma mãezinha feita diretamente ao Dr. Bezerra. Nominalmente, ela citou nominalmente o Dr. Bezerra. Enquanto ela orava a Deus, a Jesus, ela pediu a intercessão do Dr. Bezerra pela sua filha, tá? Pela sua filhinha. E ela disse assim na oração: permiti que o Dr. Bezerra de Menezes, de quem tanto ouvi falar, em vosso nome, possa vir em meu socorro. Ela estava fazendo uma oração a Jesus. Né? Então ela era uma mãezinha e orando pela filha que ela tinha, que havia sido confiada a ela, na verdade, né? Nós que temos filhos, nós sabemos que os filhos não são nossos, né? Eles são confiados, né, a nós. São espíritos que são confiados a nós. Então ela pediu em oração diretamente a intercessão do Dr. Bezerra. Né? Que essa filha dela estava internada num sanatório, totalmente alienada, e a mãe, é claro, né? A mãe temia que ela chegasse ao ponto de retirar a própria vida. Era a preocupação da mãe. Mas como a mãe tinha muito merecimento, tinha muita fé, muita confiança em Deus, em Jesus, e na própria equipe do Dr. Bezerra, o auxílio veio. Né? É o poder da oração, né? Que a gente está sempre falando também. O magnânimo pai nunca deixa sem resposta o pedido de um filho obediente. Então, o que a gente pode aprender sobre a eficácia da prece numa situação dessa? A gente entende que a prece é um canal de comunicação com Deus. Né? A gente sabe também que é um canal de comunicação com os bons espíritos. E para o próprio espiritismo, né, a prece é vista como um meio assim, de atrair, né, exatamente essa influência, de atrair a atenção dos bons espíritos. E esses bons espíritos vão poder oferecer para nós inspiração, orientação e principalmente força para que a gente possa enfrentar essas situações tão difíceis. Né? Então, o que faz que a prece seja eficaz não são as palavras que a gente fala. O que faz que a prece seja eficaz é a qualidade da intenção e do coração de quem ora. Isso torna a prece eficaz. Né? Porque isso faz com que forças espirituais se mobilizem, né, para ajudar. Ou seja, a prece é um elo vital entre o ser humano e o divino, permitindo também a conexão com os bons espíritos. Isso é o que a gente vê no capítulo 1 desse livro. Já no capítulo 2, eles começam ali a visita àquela menina, a filha da Angélica. Vou ter que correr um pouquinho. Então ele vai ali no hospital, Dr. Bezerra, com a sua equipe, e vê tudo aquilo que está acontecendo no hospital, tanto espiritualmente quanto materialmente, onde a menina estava internada. O nome dela era Julinda. Então ali tinha energia de todo tipo, encarnado e desencarnado, porque ele também se tratavam de desencarnados em desequilíbrio. Né? Pessoas desencarnadas ainda profundamente ligados à matéria. E eles ali, esses desencarnados, disputavam as vítimas encarnadas para que pudessem obsidiá-las. Né? Então, essa sintonia entre os desencarnados e os encarnados, ali era uma sintonia perfeita, só que negativa. Né? E esse socorro do Dr. Bezerra e da sua equipe, né, ele foi muito importante e eles ajudavam muito a equipe espiritual que atuava nesse hospital. Tá? Porque nesse hospital eram tratados, como eu disse, pacientes encarnados e desencarnados. Era uma espécie de
para alguns, era uma espécie de purgatório, né, para eles ali poderem filtrar, né, digamos assim, né, passar por um processo de purificação. Mas também, para outros, significava uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de serviço e de amor ao próximo, através das reparações de erros do passado. Então, nesse tipo de ambiente, era natural que os encarnados sofressem vários tipos de violência, inclusive físicas. As violências eram cometidas não só pelos desencarnados, mas também pelos enfermeiros, a gente sabe, né, pelos funcionários daquela época, né, que passavam por vários processos, né, até de eletrochoque, a gente sabe disso. Eles eram muito maltratados. Naquela época era um tipo de tratamento. Então ali era um laboratório de experiências, né, do bem e do mal. Então chegou o momento que o Dr. Bezerra e a sua equipe vai encontrar ali com a Julinda, com a menina, com a enferma, né, que estava ali adormecida pela alta dose de remédios, né? E o Dr. Bezerra descreveu para o diretor espiritual daquele hospital a situação da mãe, o pedido da mãe, né? E que mesmo com a dedicação da mãe, aquela menina optou por assumir graves compromissos espirituais. E esses compromissos negativos criaram um quadro de psicose nela, maníaco-depressiva. Então, nenhum tipo de tratamento teve resultado com ela. Mesmo a família ali tendo posses. A família tinha dinheiro que podia deixar ela ali internada, recebendo os melhores cuidados, os melhores médicos. Mas nada daquilo teve resultado, trouxe resultado para o tratamento. Então, o que teria levado Julinda a essa situação? A gente vai ver isso no capítulo 3, né? Porque é onde se inicia o atendimento a Julinda. Então o Dr. Bezerra, ele sintoniza os pensamentos dele com o dela. E ali ele constata o que foi a causa daquele problema. Ela se casou, né? O marido queria muito ter filhos e ela terminantemente contra ter filhos. Né? Ele queria muito, achava que podia ter pela idade, pela condição social, e ela tinha um verdadeiro pavor na questão da maternidade, no que diz respeito à maternidade, porque num dos sonhos que ela teve, ela percebeu que ela tinha débitos com esse espírito que desejava encarnar através da maternidade dela. Então ela, de maneira nenhuma, ela queria aceitar. De jeito nenhum. E aconteceu exatamente o quê? Ela engravidou. O marido não sabia, não soube que ela engravidou. Ela dizia que odiava filhos. Não queria ter de jeito nenhum. Não aceitaria, não queria. E o que aconteceu? Ela engravidou, não falou nada para o esposo e agendou um aborto. Uma clínica clandestina, é claro, né? E na véspera do dia do aborto, ela chegou a sonhar com esse espírito, implorando que ela não matasse o seu corpo. E eles tinham que estar juntos, eles precisavam estar juntos, para que ele pudesse perdoá-la de algum equívoco do passado. E no próprio sonho ela respondeu a esse espírito que preferia morrer do que conceder a ele a vida. Inclusive, no momentos antes do ato, do crime, ela chegou a escutar, né, aquela frase dele. E ela continuou dizendo que não. Então, essa recusa dela despertou no espírito uma verdadeira ira, uma raiva nele. E ele falou para ela mentalmente, isso minutos antes do aborto. Ele falou: se me matares, eu te desgraçarei. Salva-me, infame. Ainda é tempo, ou do contrário, rolarão os séculos na fúria da minha vingança, sem que tenhas paz. Mas, apesar disso tudo, ela levou
acaba o seu desejo de abortar aquela criança. E fica bem claro para nós, quando a gente lê o livro, essas questões dos laços espirituais no processo desse processo obsessivo, quando esses laços são rompidos dessa forma, né, violenta. Isso gera consequências muito graves. E a gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, lá no item 8, que ele fala sobre família espiritual e família corporal. Né, que quando existe um tipo desse de desafetos e se unem, né, numa mesma família, a misericórdia divina proporciona isso. Então, essa reencarnação numa mesma família serve para isso, né, para resgatar essas dívidas. Então, caberá àquele espírito revoltado, no caso, o menino, né, ou a criança, o feto, né, a decisão, é ele que vai decidir se vai ser amigo ou inimigo ali dos seres que estão ali naquela família. Né? Então a gente viu hoje que a intenção do espírito era o perdão, através de nascer na mesma família. Né? E quando ele queria mais do que ser filho, ele queria ser amigo dela. E quando ela negou isso a ele, né, ela gerou nele essa ira, essa revolta. Né? Quer dizer, ela não compreendeu aquela situação. É a causa do que tudo aquilo que ela está passando. Então, já no capítulo 4, o Manuel Filomeno de Miranda, ele narra todo esse processo obsessivo para o Bezerra de Menezes, né, desde o início, né, desde a súplica do filho para renascer, né, dele ter se sentido injustiçado, e com isso ele passou a influenciar negativamente aquela que seria a mãe dele, que estava destinada a ser a mãe dele. Né? Então ele atuava ali nos sonhos dela, nos momentos de desdobramento, trazia imagens de fetos se desmanchando, de fetos se despedaçando, e aquilo foi criando na mente dela, né, aquela confusão toda, que a levou a esse processo de obsessão forte, né, de obsessão grave. Então ele atuava nesse tipo, porque o desejo de vingança dele era muito grande. Né? Então ele queria, de qualquer maneira, levar ela ao suicídio. A intenção dele era essa, já que ela não permitiu. Isso criou nela todo esse quadro de depressivo, esse quadro psíquico. Né? Então, eles tinham que se acertar. Né? Então, quando você tem esse tipo de comprometimento e você não cumpre, né, cria toda essa situação de revolta, de vingança, de dor. Então, ou seja, o que poderia ter sido resolvido pelo amor de uma mãe por um filho, vai estar sendo resolvido, né, pela questão da dívida. Porque ela, como devedora, porque contraiu débitos lá no passado, exatamente isso facilita essa sintonia negativa. Então, a gravidade do aborto deliberado, é claro, por vontade própria, né, ela fica bem clara para nós, nessa gravidade espiritual do aborto. Né, porque foi um planejamento reencarnatório frustrado. Aquele planejamento que aquele filho tinha foi frustrado. Mas, como eu disse, o auxílio sempre vem, né? E a mãe dela também, em sonho, vai visitá-la. E a gente consegue perceber, nesse finalzinho desse capítulo 4, a questão da programação reencarnatória. Né? Ela conheceu a mãe dela, que era de nome Angélica, conheceu um rapaz que já tinha vivido, tinham sido amigos em outras encarnações, se casaram para exatamente cumprir, né, essa programação reencarnatória, tiveram a Julinda,
para a Julinda poder dar oportunidade àquele espírito de renascer dela, e não aconteceu. Né? Você vê quantas coisas se movimentam e se mobilizam no planejamento reencarnatório, tanto no plano espiritual quanto no plano material. O movimento, a mobilização que se faz para que eu ou cada um de nós possamos estar aqui hoje. A gente não pensa nisso, né? Quanta coisinha foi feita para lá, para cá, para que aquilo acontecesse, para que a gente estivesse aqui hoje. Né? E isso foi jogado tudo, literalmente, né, jogado no lixo pela Julinda. Então ela não queria, não aceitava de jeito nenhum. Né? Então, no final desse capítulo 4, a Angélica, que é a mãe da Julinda, ela se encontra com o Dr. Bezerra, né? E o Dr. Bezerra lhe pede confiança em Jesus, confiança nos bons espíritos. Eles iriam atuar a favor da menina, da Julinda. E já direcionando agora para o capítulo 5, que é o último que a gente vai ver hoje, existe exatamente essa confirmação do Manuel Filomeno de Miranda sobre o aborto, né? E sobre o ponto de vista espiritual, é um crime grave. É claro também que sobre as leis nossas, humanas, também é um crime grave. Mas, do ponto de vista espiritual, é gravíssimo, porque traz consequências pesadas. Né? Porque esses espíritos têm que ser reunidos de alguma maneira, eles têm que estar reunidos para corrigir, exatamente para corrigir as atitudes deles, tanto de um quanto do outro. Por isso essa necessidade, por isso esse planejamento. Né? E como nós não somos autores da nossa vida, não fomos nós que nos criamos, né, a gente não pode dispor dessa vida através do suicídio ou através do aborto. Né? Então a Julinda, mesmo que inconscientemente, ela temia essa aproximação desse espírito, né, porque ela sabia que eles eram companheiros de viciações no passado. Por isso ela optou pelo aborto. E ele se sentiu frustrado por causa disso. E houve toda essa revolta jogada em cima dela. Né? Então, esse capítulo começa esse atendimento a ela, né? essa aplicação de recursos magnéticos, é só o início. E já nessa primeira tratamento, digamos assim, ela já responde, já de muito tempo que ela não tinha uma noite tranquila, ela teve essa noite tranquila, e pôde, nessa noite, descansar já devido a esse tratamento que ela teve pelo pedido da mãe. E o Dr. Bezerra, ele traz uma frase para a gente, eu separei aqui, e ele diz: o amor, em qualquer expressão, é bênção de Deus, vitalizando o mundo. O amor de mãe, todavia, em razão das energias superiores de que se reveste, é portador de mais forças, encontrando ressonância no amor de Deus, nosso Pai, que rege a vida em todas as suas dimensões. A gente vê a força do amor de mãe. Né? Essas são palavras do Dr. Bezerra de Menezes. E, concluindo, né, o que a gente pode tirar desses capítulos de 1 a 5? Aí, qual é a síntese, né, desses capítulos? Qual o resumo? Primeiro, a importância da vigilância constante dos nossos pensamentos. É o que vai trazer as conexões, positivas ou negativas. Outra coisa, a confiança de que a oração é um instrumento de socorro. A gente viu aqui no caso da mãe dela, né? Da mãe da Julinda. Mais uma conclusão. Nossas escolhas são de nossa responsabilidade. Então, meus irmãos, cuidado com o que a gente está escolhendo, cuidado com o que a gente está sintonizando, porque nós vamos ter que responder, vamos ter que assumir as nossas escolhas. E a certeza
de que a misericórdia divina está sempre presente, né? Então, esses 4 itens a gente conseguiu ver nesse início do estudo do livro. E fica a mensagem final, que é a que estava aqui, mas eu vou ler para vocês. Eu trouxe uma mensagem final. A mensagem final que fica é essa. A obsessão tem cura. E a loucura não é sentença final quando há vontade e fé. Quando há fé e vontade de recuperação. A obsessão tem cura e a loucura não é sentença final quando há fé e vontade de recuperação. Fica aí essa mensagem final para a gente. Com a permissão da casa, uma pena que não está passando. Nós temos um canal de estudos espíritas, recantodepaz.com.br. Tá? Nós temos uma programação semanal, quem quiser consultar, fique à vontade, recantodepaz.com.br. Nós temos uma programação de estudos espíritas de segunda a sexta, com exceção da quinta, que é o dia das nossas casas espíritas, que nós dedicamos às nossas casas espíritas. Na segunda-feira e na quarta, 8 horas da manhã, nós temos Minutos de Paz, que é um programazinho de 10 minutos, gravado. Na terça, 19 horas, nós temos o estudo das obras de Emmanuel. Atualmente a gente está estudando o livro Vinhas de Luz, 19 às 20, aí é ao vivo, o chat é aberto para quem quiser perguntar, participar, trazer sugestões. Na quarta-feira a gente tem o Minutos de Paz, que é o estudo que eu particularmente, na quarta-feira de noite, 19 horas, nós temos o estudo dos Passos do Mestre, é o estudo que particularmente eu gosto muito, que é o estudo bíblico. Nós estamos estudando o Novo Testamento, mas com a interpretação espírita. A gente vê o que o Espiritismo traz, a literatura espírita traz, relativos ao Novo Testamento. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Estamos já no capítulo 10. Também é ao vivo, é aberto à participação de todos. Eu gosto muito, porque é difícil a gente ver, a gente tem dificuldade de achar um estudo bíblico com a interpretação espírita. É muito difícil a gente achar. E a gente tem lá. E na sexta-feira a gente tem também o estudo das obras de André Luiz. Nós terminamos, inclusive, anteontem, o estudo do Sexo e Destino. Foi o último capítulo, sexta-feira. Então estão todos convidados. O recantodepaz.com.br. Lá tem todas as indicações, todos os estudos, os vídeos, desde o primeiro capítulo, de todos os livros que a gente estudou. Então eu pedi permissão à casa para divulgar. Eu agradeço também. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é só essa. Muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos. E abençoe nossos lares, nossas famílias. Abençoe também aqueles que não gostam da gente, mas que são nossos irmãos. Então que todos possam, nesse instante, estar sendo abençoados aqui, em seus lares, em suas vidas. Ok? Muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado. Depois eu tiro. Vou atrapalhar. Nós agradecemos ao Sérgio. Depois eu tiro também. Que trouxe para a gente, né, o início aí do capítulo do livro, né? Os 4 primeiros capítulos. Então já deu para a gente ter um gostinho de querer ler a obra. E o interessante que você falou, que se passa na época do Carnaval. Então a gente vai falar sobre a Comerge. A Comerge é um encontro, né? É a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que já está na sua 47ª, né? Vai para a sua 47ª edição. Então são 47 anos. E justamente porque os espíritos nos alertavam sobre isso, né? Sobre esse período do Carnaval, sobre como o Rio de Janeiro, principalmente, né? Vamos pensar, tomado por essas vibrações. Foi exatamente isso que eu pensei, né? Eu até pensei em falar, mas não, deixa eu... Porque é exatamente nesse período que acontece a Comerge, né? E fora outros
retiros, né? eventos, Encontros de outras religiões também, né? Que tem sim, a gente tem o esse ENEF, sentimento. tem a Comerge, né? Que é o Ótimo. encontro da família, né? O encontro que dorme lá, né? A Comerge, normalmente os jovens vão, É. né? Dormem na escola, a gente fica lá internados Uhum. 4 dias, não sai. É. E aí é um período que a gente estuda o Evangelho, que a gente está produzindo vibrações Exatamente. amorosas, né? E vibrações saudáveis para que a gente possa acolher a esses também, né? Exatamente o que é narrado no livro ali, né, naquele pedaço. Não que o carnaval seja uma festa, né, ruim, mas a gente É. vai ser, né, um período mais conturbado por tudo isso que você falou na palestra. Então, fica o nosso convite, a Comerge já está com as inscrições abertas. Hoje nós tivemos reunião, né, no Polo 19, que é o Polo do 44, do 44º seu, e tem 21 polos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. E aí, assim, é uma oportunidade também de trabalho, uma frente de trabalho para a gente estar se envolvendo, principalmente a gente que tem os jovens, né, que tem as crianças e tal. E que não tiver também, né? Todo mundo é convidado a estar lá, porque os adultos, na verdade, montam o evento, né? Mas é um evento do CERJ, né? Da Federativa. Então, é um evento sério, né, que já tem 47 anos, está quase com 50. Te conheço. Então, é importante. Bom. E nós vamos pedir o Sérgio para escolher 2 números, de 1 a 21. 21. 21 e o outro? 12. Deixa eu ver quem é. 21 e 12. De lá para cá e daqui para lá. Gosta de números, né? 21 é o Luiz Antônio e 12 é a Viviane, que desceu, né? Ah, que é então, representante. Viu? E o Luiz Antônio. Isso, muito bem. Eu sei. Depois eu tiro. Pois é, não sei porque não mudou. Mas eu só vi que não mudou na hora. Gente, então essa semana, né, esse mês, a gente é mês de aniversário da casa, mês que antecede Natal, né? A gente está nas comemorações. Todo vapor. A todo vapor. Nós vamos pedir o Sérgio para fazer a nossa prece. E nesse momento, os passistas vão se posicionar para a gente, né, fazer o passe. E agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui. Semana que vem tem mais sobre o livro. Que a gente tenha uma ótima semana e tem a cantina. A cantina também serve para angariar fundos para manutenção da casa, né, do material. Tá bom? Tá bom. Sérgio, com você. A prece agora? Então vamos, a partir desse instante, nos colocar à disposição da espiritualidade aqui presente, que está agindo sobre cada um de nós, vendo as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Que possamos, Senhor, em primeiro lugar, agradecer. Agradecer a Ti, Deus, nosso Pai Criador, agradecer a Jesus, nosso doce e amado Mestre. Gratidão também aos mentores espirituais desta casa, por mais esta chance de estarmos aqui unidos e reunidos, encarnados e desencarnados, num só objetivo, num só desejo, de melhorarmos, nos melhorarmos interiormente, para que possamos assim fazer uma conexão com o divino. A espiritualidade possa estar sempre conosco, nos indicando os caminhos corretos, trazendo a intuição necessária para que possamos usar
de maneira positiva o nosso livre-arbítrio. Que a nova diretoria desta casa também, Senhor, possa estar sendo iluminada e abençoada, para que assim possa exercer a sua função, sempre pensando no próximo, sempre pensando no bem da doutrina espírita, no bem dos companheiros. E todos, Senhor, possam estar sendo abençoados nesse instante pela equipe espiritual que está aqui conosco. Gratidão, Senhor, por tudo. Pelos bons momentos, pelos momentos não tão agradáveis, mas que nos trazem ensinamentos, aprendizados, mas que temos confiança, Senhor, que Deus está no controle de tudo. Que nada acontece que não for da sua vontade. Que tenhamos sabedoria para identificar todas as oportunidades de ajuda, de auxílio, de amor ao próximo. Ser conosco, Senhor, essa tarefa, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Eu nem sabia que estava com ele. Tinha até esquecido disso. Boa noite, gente. Vou só pegar minha caneta. Obrigado aí pela chance. Ah, não, ainda tem um aqui, ó. Não tem um microfone aqui? Tem. Eu também fico ligando e